Bom dia, bom dia. Tudo bom? Luiz Cláudio aqui novamente, passando para meditar um pouquinho a palavra do Senhor com vocês. Então, estava pensando aqui, né, a respeito da vida do cristão, né? A palavra de Deus diz que no mundo nós passaríamos por aflições, mas para que tivéssemos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, né? Ele mesmo fala isso, né? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que ele está querendo dizer com isso é que se você pautar a sua vida nele, olhar para ele e seguir o exemplo dele, né? Você também vencerá na força do Espírito de Deus, né? Então eu estava meditando e, como eu falei no vídeo anterior, eu estou estudando o livro de Êxodo e no capítulo 14, né, Deus chama Moisés e fala com Moisés para falar com os filhos de Israel, com o povo, né, para voltar um trechozinho, né, para uma certa região ali do deserto e acampar de frente para o mar ali. E aí diz a palavra de Deus ali, que o faraó, muito provavelmente ele tinha olheiros, né, espiões lá, olhando o povo de Israel. Porque o povo de Israel, quando foi libertado sobre a seguinte fala, né? Desde o início, quando Deus se apresentou a Moisés no Monte Sinai, na sarça ardente, Deus falou a Moisés: ó, você vai voltar a Faraó. E Moisés foi criado no Egito, né? Foi criado pela filha do Faraó, foi criado como um príncipe. E na sua fase adulta, ele então sabe que ele é filho adotivo da princesa, mas ele sabia que ele fazia parte do povo hebreu. E ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele mata esse egípcio. Depois que ele mata esse egípcio, ele foge, ele teme ser morto por Faraó e ele foge para o deserto. E lá no deserto ele conhece o seu sogro e aí casa com Zípora e fica lá apacentando as ovelhas do sogro, né? Então, lá no meio, em meio a esse trabalho de apacentar as ovelhas, Deus se revela a ele na sarça ardente. E através dessa revelação, Deus fala com ele: você vai voltar no Egito, você vai tirar o meu povo de lá. Você vai até o faraó e vai falar com ele: deixa o meu povo ir ao deserto para adorar ao nosso Deus. Só que a regra era o faraó deixar o povo ir, todo o povo, homens, mulheres, crianças, com os seus pertences, com seus gados, com as suas criações, né, com os seus pertences. Porque na verdade, o povo iria para adorar a Deus, né, e não voltaria mais. E o faraó não deixa, né? Então acontece aquele episódio das 10 pragas. A 10ª praga foi quando Deus mandou um anjo matar, o anjo da morte, né? Matar os primogênitos, todos os primogênitos do Egito, né? Inclusive dos animais. E aí então o faraó, por conta da dor, não só dele, mas de todas as famílias do Egito, né? de terem perdido seus filhos, então o povo mesmo clama para que expulsasse aquele povo de lá, né? E aí é onde Deus fala, a palavra de Deus fala que Deus os tirou dali com mão forte, porque de livre e espontânea vontade o faraó não deixaria. De livre e espontânea vontade nem o povo queria ir. O povo estava acostumado ali com a escravidão. Tanto é que lá no deserto eles reclamam com Moisés, né? E eu vou falar dessa reclamação um pouquinho mais na frente. Então, quando Moisés leva o povo para o deserto, que o povo está lá, com todos os seus pertences, com tudo, com os despojos, né, que o povo egípcio entregou, até joias, ouro, prata, para o povo, quando o povo saiu. A pedido do povo,
a mando de Deus, né? Deus falou para o povo, ó, pede a eles ouro e prata que eles vão te dar. E aí despojou, então, Israel despojou o Egito. E aí sai, tá lá, em determinada região, Deus fala assim para Moisés, volta um pouco, né? Volta ali e fica diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o acampamento, né? Junto ao mar. E aí, como eles avançaram e retrocederam para esse lugar, os olheiros lá de Faraó devem ter dado a notícia para Faraó, eles estão meio perdidos lá. E aí Faraó falou, eles estão perdidos no deserto e tal, vamos fazer o seguinte, esse povo não vai voltar, eles estão fugindo, né? Por que nós deixamos esse povo sair? Para que não nos servissem mais, e aí vamos atrás deles. Então o Faraó intenta no coração perseguir o povo de Israel. E a palavra de Deus vai falar que Deus endureceu o coração de Faraó. Aqui no capítulo 14, no verso 4, Deus fala, eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Eu parei para pensar. Às vezes a gente fica reclamando das lutas, das perseguições, da dificuldade que a gente passa. E aí, talvez você atribua culpa a tanta gente, né? Talvez você culpe seus pais, seus amigos, seus patrões. Às vezes você culpa o diabo. Mas nem toda luta e nem toda perseguição que você sofre vem do diabo ou por culpa de qualquer outra pessoa. Às vezes é o próprio Deus. Ah, mas por que ele faria isso comigo? Olha, talvez porque você precise passar essa luta para amadurecer, né, para crescer, para se libertar de algumas coisas que podem estar te escravizando, mas, sobretudo, para que o nome dele seja glorificado no final. Porque quando você passa por luta e dificuldade, todo mundo vê, todo mundo percebe. Até porque nós mesmos não nos contemos em ficar quieto. A gente reclama das dores, a gente anuncia os quatro ventos, mas todo mundo está vendo, todo mundo está observando a sua luta, a sua dificuldade. E lá na frente, quando Deus muda a tua sorte, quando Ele reverte aquela situação, você vai cantar um hino de vitória. Você vai louvar a Deus, porque você vai entender que Deus passou contigo no meio do deserto, no meio da dificuldade. Assim como esse povo aqui. A palavra de Deus aqui no capítulo 14 de Êxodo fala que enquanto eles estavam no deserto, Deus de dia colocou uma coluna de nuvem para os guiar, né, e para protegê-los. E à noite uma coluna de fogo. E a Bíblia diz que o tempo todo aquela coluna ia adiante do povo de Israel, os conduzindo. Inclusive, quando eles saíram, eles podiam ir pelo caminho dos filisteus e chegar mais rápido em Canaã. Só que eles iam ter que enfrentar os filisteus, que não era um povo fácil de enfrentar, era um povo que tinha gigantes e tal. E Deus fala assim, ó, não vou conduzi-los por aí, vou conduzi-los aqui pelo mar, por conta das guerras que eles vão enfrentar lá, para que eles, vendo a guerra, não desistam e queiram retornar para o Egito. Então, Deus levou para um caminho mais longo. E aí, você às vezes está pensando que a sua jornada está longa, o seu caminho está tortuoso, a sua vida está cheia de dificuldade, de luta. É Deus te conduzindo, para que você não volte, não queira voltar para a escravidão da onde Ele te tirou. E
Depois disso, no final de tudo, quando o faraó perseguiu o povo, e aí Deus manda Moisés sair com o povo, marchar, dizer aquele povo que andasse. E o que Deus fez quando o faraó vinha atrás com seus cavalos, seus cavaleiros, com seus carros? O povo estava a pé e eles cavalgando, então alcançaram o povo. O que Deus fez? Deus tirou o anjo que ia diante do povo, porque a Bíblia diz que tinha um anjo também que ia diante do povo, e a coluna, e passou para trás do povo, ficando entre o povo e entre o exército do Egito, protegendo o povo por conta da coluna de nuvem e de fogo durante a noite e do anjo. O faraó não conseguiu alcançar, e aí o povo se deparou com o Mar Vermelho, e aí ficaram parados ali, e aí o próprio povo, como eu falei, começou a reclamar, perguntando para Moisés: não tinha sepulcro suficiente no Egito para nós? Tinha que nos trazer para cá para nos matar aqui? E aí Deus fala para Moisés: levante o seu cajado e as suas mãos sobre o mar, né? E fere o mar. E aí diga ao meu povo que marche. E a palavra de Deus diz que quando Moisés levantou o cajado e as mãos, começou a soprar um vento. Moisés feriu as águas e aquele vento oriental soprou a noite inteira. E esse vento que abriu o mar impediu o exército de marchar. O exército teve que ficar acampado. E aí, quando foi pela manhã, haviam 2 colunas de água e a terra, um caminho entre essas colunas, aberto no mar. E a palavra de Deus diz que o povo passou ali a pé seco. O chão estava seco e o povo passou. Moisés então falou o povo para marchar, e o povo andou ali por meio daquelas colunas de água e chegaram do outro lado. Quando o povo já estava da metade para lá, Deus tirou a coluna e aí o exército começou a avançar. Faraó incitou o exército aí: vamos matar esse povo aí. E eles nem se deram conta que eles estavam no meio do mar, né? No meio de um caminho aberto no Mar Vermelho. E aí eles avançaram, e aí quando o povo de Israel chega do outro lado, Deus fala para Moisés: ergue novamente as suas mãos e seu cajado, e o mar começou a fechar, com um exército inteiro no meio do caminho ali. E aí as águas do Mar Vermelho engoliram aqueles cavalos, aqueles cavaleiros, o exército inteiro de Faraó. E aí, quando chega lá do outro lado, no capítulo 15, tem lá escrito o Cântico de Moisés. Eu quero ler esse cântico para vocês. Então tá lá, o Cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor. E falaram dizendo: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi para a salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus escolhidos príncipes afogaram-se no Mar Vermelho. Os abismos os cobriram, desceram a profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com grandeza da tua excelência derrubaste aos que se lançaram contra ti. Enviaste o teu furor que os consumiu como restolho. E com o sopro de suas narinas
amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento o mar. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles. Pela grandeza do teu braço emudeceram como pedra, até que teu povo houvesse passado. Ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste, tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, como os seus carros, com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa e irmã de Arão, tomou o tamborim nas suas mãos, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. E aí essa parte é uma outra história, né? Mas perceba quão grandioso foi o feito. Olha como Deus prevê a situação. Deus, ele enxerga todas as coisas, ele sabe o passado, o presente e o futuro. A gente só sabe o presente e se recorda de algumas coisas do passado. Nem de tudo nós conseguimos recordar. Mas o futuro para a gente é uma interrogação, nós não sabemos, mas Deus sabe. E olha como Deus prepara as coisas. Ele faz o faraó perseguir esse povo. Esse povo, por conta da perseguição, é forçado a marchar, a avançar para frente, né? A não retroceder. E esse povo passa, Deus faz as suas maravilhas, protege esse povo, aniquila o inimigo desse povo para que não houvesse mais sombra de dúvida de que esse povo fosse ser perseguido numa outra instância e tivesse que retornar. Aniquilou de vez o inimigo e ainda fez com isso que todos os outros povos os temessem por causa do Senhor, porque o Senhor andava no meio desse povo, porque o Senhor pelejava por esse povo. O povo não levantou, não precisou levantar a sua mão, não precisou desembainhar a espada, não precisou pegar em armas. Foi o Senhor quem pelejou por eles. É o Senhor quem peleja por você. Você não precisa se estressar, não precisa se apavorar, não precisa brigar com ninguém, não precisa pôr as suas mãos em armas. Basta que Deus esteja no meio da tua casa,
andando contigo. Ele é quem vai pelejar, então ele vai endurecer vários corações, vai fazer com que pessoas te perseguem, para que você possa prosseguir, para que você possa seguir em salvação e em libertação, e para que você alcance o objetivo que ele mesmo traçou para você. E aí, esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí numa situação que eu comentei com ele, ele falou, Deus não se mete nisso. Olha, nós somos seres humanos e nós temos que ser dotados de responsabilidade. Você tem que ser uma pessoa responsável e assumir as suas questões, né? Aquilo que é da sua alçada, você que tem que resolver. Mas nós nunca resolvemos nada sozinhos, porque nós temos um Deus. E aí, quando esse amigo falou assim, Deus não se mete nisso, eu falei, Deus se mete nisso sim. Deus se mete em tudo. Se você é filho de Deus, se você tem o Espírito de Deus, se você foi comprado por alto preço pelo sangue precioso de Jesus Cristo, você é propriedade dele. Foste comprado por alto preço. É o que a palavra de Deus diz. Então você é propriedade. Aqui diz que, na palavra de Deus, diz que o Israel era propriedade exclusiva de Deus, né? E aí nós, como igreja, passamos a ser Israel espiritual de Deus. Também somos propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido. Então, saiba que aqueles que pertencem a Deus, destes ele cuida. E ele se mete em tudo. Porque ele está vendo lá na frente. Ele sabia que esse povo ia ter que passar por outras regiões, que iria enfrentar outros povos. E previamente ele já instaurou o temor para que o povo passasse e vencesse todas as batalhas. Porque quando você entra numa batalha com medo, a derrota é certa. Agora, quando você está cheio de certeza da vitória, porque Deus está contigo, porque é Ele quem peleja as suas batalhas, e porque que Ele é o general dos exércitos e que nunca perdeu uma batalha. Se você está cheio dessa fé e se você enfrenta as suas batalhas com autorresponsabilidade, mas com fé, sabendo que é o Senhor quem peleja por ti, a vitória é certa. Então, saiba que você tem um Deus que anda no meio do povo dele, que anda com você, que peleja as suas batalhas, que ele que as lutas que você está passando podem ter sido provocadas por ele mesmo, para que você cresça. Então para de reclamar, como o povo reclamava, e começa a glorificar Deus. Canta um cântico. Já previamente, mesmo que você esteja no meio da batalha, já começa a louvar e a glorificar esse Deus por causa da batalha, porque é ela quem te faz prevalecer, é ela quem te faz permanecer, é ela quem te faz avançar. Porque se não fosse assim, você ficaria parado. O nosso cérebro, o nosso corpo quer conforto, quer comodismo, mas Deus quer que você avance. Então, já começa a louvar no meio das batalhas, porque quando você passar e a vitória chegar, você vai cantar um cântico novo, assim como Moisés e Miriam cantaram. E todas as mulheres ali, e com certeza todo o povo depois cantou. Entendeu? Recebe essa palavra. Saiba que você é amado de Deus. Você é um amado de Deus. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, abra o teu coração para Ele. Abra o teu coração para Ele agora. Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus, que morreu, foi crucificado, morto, sepultado, que desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou no terceiro dia. Venceu a morte, para que nós não morrêssemos aquela morte, porque nós éramos escravos do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Jesus Cristo pagou o preço para você e para mim. E por causa dele, da sua
morte, nós então podemos viver, né? Como está escrito, que se tu com a boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Faça isso agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Ora. Entrega a tua vida para Deus. Convida Ele para entrar na tua vida. Fala, Senhor, eu não sei nem orar, talvez eu não tenha nem condições de estar aqui orando, mas perdoa meus pecados, né? Me salva. Coloca o teu Espírito em mim. Escreve meu nome no livro da vida e me ensina a caminhar com Jesus Cristo, meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador. Faça isso de todo o seu coração. Deus, Ele esquadrinha, Ele conhece o teu coração, conhece você melhor do que ninguém. Se você fizer essa oração sincera, Ele vai entrar na sua casa, vai salvar você e a sua família, vai te levar para uma vida com lutas. Sim, no mundo passaremos aflições, mas vai te dar bom ânimo, porque Ele venceu e com Ele você vai vencer também, né? Passa a meditar na palavra de Deus todos os dias. Abra aí, eu tenho certeza que na tua casa tem um livro desse. Tenho certeza que aí tem um livro desse. Esse livro fechado não tem poder não, mas aberto é a palavra de Deus. Aberto e lido é a palavra de Deus. É a palavra que vai limpar tudo em você, vai te transformar e vai te ensinar a respeito de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo falou, examinar as Escrituras, porque julgais nela conhecer a mim. Então faça isso. Que Deus te abençoe. E você que chegou até aqui, faz o seguinte, assina meu canal aí. Assina lá e toca no sininho, habilita o sininho lá para que quando eu postar um vídeo, você receba aí a notificação. E aí compartilha essa palavra, se essa palavra foi boa para você, dá um like, porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, então ele vai mandar para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, né? Compartilha aí com seus amigos, clica aí no compartilhar e manda lá no WhatsApp para os seus amigos, para que a palavra de Deus seja propagada, me ajuda nesse sentido. Então, assina o canal, ativa o sininho, curte. Se não gostou, descurte, né? E se gostou, compartilhe, tá bom? Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, e que sobre você Ele levante o rosto dele e te dê a paz.